Você está ouvindo Espaço Cidadão. Apresentação: Eduardo Nasser. Rádio Brasil Serviço. A Casa Brasil, programa mantido pela Prefeitura de Sumaré por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Governo Federal, receberá entre os dias 1º e 26 de junho as inscrições para 5 cursos profissionalizantes gratuitos. Os interessados devem ter 14 anos ou mais para se inscrever nas aulas de informática básica, Office Internet e, a partir de 16 anos, para os cursos de manicure e depilação. As vagas são limitadas e as matrículas deverão ser feitas pessoalmente na Casa Brasil, que fica na Rua Ipiranga, número 316, região central de Sumaré. Os interessados deverão apresentar RG, CPF e comprovante de residência na cidade. Os documentos têm que ser originais, não serão aceitas cópias. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 11h30 da manhã e da 1 da tarde até às 3h30 da tarde. As aulas, que terão início no fim de julho, serão realizadas uma vez por semana. Todos os 5 cursos oferecidos têm duração de 1 semestre. Os alunos que concluírem o período de capacitação receberão certificados que serão entregues durante cerimônia de formatura. Para outras informações, o telefone da Casa Brasil é o 19 3903 1167. 3903 1167. Informação: Guilherme Savaia. Senador Aécio Neves. Nos últimos 12 anos, você trabalhou, pagou seus impostos, correu atrás. Você acreditou e fez a sua parte, mas o governo não fez a parte dele. E agora, sem avisar, aumenta a conta de luz, a gasolina, os impostos, os juros e corta seus direitos. O governo resolve que você tem que pagar por erros que não são seus e abrir mão daquilo que você conquistou. É contra isso que nós lutamos. PSDB, oposição a favor do Brasil. Por que Poupa Farma? Poupa Farma é tudo de bom. É um atendimento fantástico, um preço excelente, uma super economia. Sabe por quê? Porque remédio ninguém vende mais barato. Polivitamínico Testoê, 50 comprimidos de R$ 78,39 por R$ 47,90. Poupa Farma, em Campinas, Avenida Alberto Sarmento, 1117, Balão do Castelo, 3744-6090. Em Paulínia, Avenida José Paulino, 976 Centro, fone 3217-3866. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Durante a programação do Com a Mãe Aparecida, trazemos informações diretas do Santuário Nacional com a participação da equipe de jornalismo e imprensa do Santuário. Sintonize o programa Com a Mãe Aparecida e, como bom filho, saiba tudo o que acontece na casa da mãe. Com a Mãe Aparecida, rumo aos 300 anos. Rádio Brasil e a hora certa. 10h40. Você está ouvindo Espaço Cidadão. Apresentação: Eduardo Nasser. Muito bem, minha gente. Voltando aqui com o nosso Espaço Cidadão deste domingo, dia 7 de junho de 2015, com o Dr. Pedro Barasnevícios Coalhato, que é advogado, falando um pouquinho aqui sobre direito à saúde. E aí, doutor Pedro, agora a gente entra num assunto bem espinhoso, que é a questão dos planos de saúde, né? Aliás, os planos de saúde, olha, é muito engraçado, né? Porque os planos de saúde de hoje, né, eles são o SUS de uns 10 anos atrás. Tá muito engraçado, porque hoje assim, é tanta coisa que se acumulam nesses planos de saúde. Eles compram hospitais, ou então os hospitais que as pessoas que tinham plano de saúde costumavam receber, né, essas pessoas, agora tá igual ao SUS, né? Muitas vezes você vai em algum hospital aí, você fica 5, 6 horas para ser atendido, para fazer uma consulta simples, né? Mas isso a gente fala também um pouquinho mais para frente, Pedro. E o plano de saúde, a gente sabe que quando você assina o contrato, existem aquelas doenças específicas, né? Inclusive dá até medo, que você lê tanta coisa ali, né? Você fala, gente do céu, isso daqui, que é isso, né? Eu não vou ter isso daqui não, né? Mas de qualquer forma, são doenças limitadas que estão ali no contrato. Você vai ter ou se você não vai ter, não faz mal. O importante é se você tiver alguma coisa que não está ali, né? Aí que o bicho pega, né? E o que acontece? Quando a pessoa contrata um plano de saúde e ela já
tem uma doença que está ali. Mas também eu quero saber, doutor Pedro, o que acontece quando ela acaba depois tendo uma doença que não está prevista naquele contrato que ela assinou. Vamos lá. Bom, falando de doenças pré-existentes, que são aquelas que a pessoa tem conhecimento, contraiu antes da assinatura do contrato. Sim. E tem conhecimento de que possui a doença. Tá? Isso é importante. Essas doenças pré-existentes, elas devem ser declaradas no momento da assinatura do contrato do plano de saúde. A pessoa, o paciente, o segurado, ele deve informar o plano de saúde que ele possui aquela doença, e o plano de saúde, por lei, tem o direito de estabelecer uma carência de até 24 meses. Ô, louco! Até 24. Dependendo da doença, 24 meses a pessoa morre da doença. Pode falhar. Pode ser que faleça, sim. Mas nesse período de 24 meses não significa que não haverá atendimento algum para aquela doença. Mas pode significar que não haverá atendimentos mais caros, aqueles atendimentos mais específicos, mais complexos para aquela doença, de até 24 meses. Passados os 24 meses, o plano de saúde é obrigado a cobrir integralmente a doença, mesmo que pré-existente. Mas esse direito que o plano de saúde tem com relação à carência, o plano de saúde também tem o direito de cobrar mais caro, porque a pessoa já tem uma doença, ela já vai entrar usando os tratamentos do plano de saúde? O plano de saúde, os planos de saúde no Brasil, eles são regulados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Suplementar aqui, ao SUS. Essa ANS, ela regula, entre outras coisas, muitas coisas, as taxas de reajustes que o plano de saúde pode praticar. Então, ela estabelece por faixas etárias o quanto vai poder custar os planos de saúde. É importante que as pessoas saibam e possam consultar essas taxas para verificar se o seu plano está de acordo com o que a ANS estabelece. Entendi. E no caso das doenças que aparecerem depois e doenças que não estavam prescritas nesse contrato que a pessoa fez? Em relação à cobertura, à abrangência da cobertura do contrato do plano de saúde, a regra geral é a seguinte: o que não estiver expressamente excluído em letras garrafais está automaticamente incluído. Quer dizer que se o contrato de plano de saúde tiver uma listagem com 15, 20 doenças e excluir uma ou duas, todas as outras doenças, mesmo aquelas que não estão listadas ali, elas obrigatoriamente estarão cobertas. Mesmo as descobertas, mesmo aquelas excluídas, algumas vezes é questionável esse tipo de exclusão. A gente sabe que alguns contratos, não poucos, são bastante leoninos, bastante parciais, e muitas vezes a pessoa, percebendo que foi enganada, percebendo que foi ludibriada no sentido de ter excluído doenças muito comuns do seu contrato, ela pode exigir no PROCON e no Judiciário que essas coberturas inicialmente excluídas sejam incluídas no seu contrato. Entendi. Legal. Então, assim, de qualquer forma, eu acho que o mais grave, então, aí, Pedro, é essa questão dessa carência. E, no caso, voltando a esse assunto, então, desta carência, o cidadão que estiver sofrendo, estiver precisando urgente desse tratamento e não tem condição financeira de arcar com isso daí, como que ele faz? Ele assinou o contrato, tem lá a carência de até 2 anos com relação a determinadas doenças, mas ele está precisando. Ele pode mudar isso juridicamente? Sim, em determinados casos pode, se ele provar que a expectativa que ele tinha no momento que ele assinou o contrato era uma, e a expectativa que foi criada justamente pelo plano de saúde era diferente da realidade. Se ele provar que ele foi enganado, que as letras do contrato, aquelas cláusulas pequenininhas, aqueles parágrafos lá no final em notas de rodapé, acabaram mudando o sentido do contrato e a intenção do que estava sendo contratado, ele pode exigir sim um tratamento, antecipação de um tratamento, antecipação do fim de uma carência, por exemplo. Legal. Aliás, aproveitar e mandar um abraço para Dona Ivone Martins, que curtiu aqui a gente falando sobre direito à saúde. Um abração aí, Dona Ivone Martins. E, doutor Pedro, falando agora com relação da pessoa que vai buscar a justiça,
né, para tentar o tratamento, tentar alguma coisa, né, antes da pessoa iniciar essa medida judicial, ela tem que ter alguma posição do SUS, porque a gente sabe como que é, né? Muitas vezes a pessoa, ela já sabendo que se ela entrar com uma ação, ela vai ter direito a uma internação, a um remédio, então ela já vai direto procurar um advogado, né, antes mesmo de ter um posicionamento do próprio SUS. Ela precisa ter um posicionamento, uma negativa, uma receita, como que funciona, qual o primeiro passo que a pessoa que vai buscar a justiça para conseguir o seu direito à saúde deve tomar? O pedido administrativo junto ao SUS, a cartinha, embora ela seja um procedimento que pode resolver a questão, ele não é esse procedimento não é obrigatório. Não é obrigatório por uma simples razão. Muitas vezes, por inércia ou por negligência do SUS, essas cartas elas não são sequer respondidas. Então a pessoa entra com um pedido administrativo, precisando em regime de urgência de algum tratamento, e o SUS às vezes leva meses ou anos, ou às vezes acaba simplesmente não respondendo esse pedido da pessoa. Então eu particularmente não recomendo que a pessoa faça isso. Não tem obrigação, então, porque a gente escuta muito falar que a pessoa ela não adianta, primeiro tem que ter uma carta do médico falando que não tem o remédio, que não tem o leito, ou que não vai ter jeito, então, porque não adianta a pessoa esperar, né? A resposta do SUS vai dar na mesma. Como eu disse, poucas vezes o SUS responde por escrito que não tem o remédio e que não tem o leito. Geralmente essa resposta é verbal. E basta essa resposta verbal, esse retorno verbal do SUS, para que a pessoa que se sente lesada recorra ao judiciário. Legal. Bom, vamos fazer uma pausazinha aqui. Lembrando ao ouvinte que você pode ligar no 3231-7860, 3231-7860, ou deixar o seu recado na nossa página no Facebook, facebook.com/Espaço Cidadão Eduardo Nasser. Vamos agora curtir um pouquinho de Phil Collins, né? Já que o Dr. Pedro é fã de Phil Collins, então vamos ouvir aí Groovy Kind of Love.
Muito bem, minha gente, voltando aqui no nosso Espaço Cidadão de hoje, domingo bonito, com sol maravilhoso, um céu azul, falando sobre direito à saúde com o Dr. Pedro Barasnevícios Coalhato. E os abraços continuam. Aliás, ligado aqui o nosso querido diretor Felipe Zangari. Um abraço, Felipe. Obrigado aí por toda a estrutura da nossa querida Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. E o Tércio Pereira, o Tércio que já veio aqui, viu, gente? O Tércio Pereira também está ouvindo o nosso programa. O Tércio que faz parte daquele projeto do Instituto Anelo, que tira as crianças da rua e ensina música. Ensina música não, cria músicos, que o Instituto Anelo já está aí com muitos ex-alunos integrando diversas bandas e orquestras Brasilzão afora. Então, fantástico, gente, fantástico. E aí a pessoa que fica ligada no Espaço Cidadão conhece esses maravilhosos projetos sociais, né, que a gente tem aqui, de pessoas que realmente dedicam a sua vida a uma causa muito importante. E daqui a pouco, falando de direito à saúde, viu, doutor Pedro? Teremos aqui o doutor Marcelo Assis, do Projeto Orelhinha, que vai muito de encontro à nossa entrevista de hoje, que, aliás, não foi por acaso que a gente marcou um dia específico, um programa do Espaço Cidadão específico para isso. Ele que corrige aquelas orelhas de abano e, com certeza, a esposa dele é advogada, com certeza ele entra com muitas ações judiciais para garantir pelo SUS essas correções que com certeza geram o exercício de bullying em muitas crianças aí no Brasil afora, as chamadas orelhas de abano. Agora, doutor Pedro, a gente já sabe então que a pessoa ela não precisa ter posicionamento nenhum do SUS para conseguir garantir um tratamento, um medicamento, uma internação, né? Agora, a gente volta de maneira mais direta, porque a gente falou que é mais rápido. Mas qual é o tempo médio que a pessoa ela tem de resposta em uma ação necessitando de alguma coisa na área da saúde?